Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem concebido a cada um de nós, estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Que assunto nós temos entrado, né? Nós havíamos lido essa mensagem que falamos o assunto ontem, sobre o trono da misericórdia. Nós lemos ela em 2022. Sobre o trono da misericórdia, Deus ter saído do trono da misericórdia. E às vezes não entendemos isso. Mas vocês lembram, há uns dias atrás eu disse: irmãos, tem tantas coisas que nós precisamos avançar no conhecimento. Se chegássemos aqui e despejássemos tudo de uma vez, ficaria difícil para você compreender. E muitos poderiam dizer assim: agora o caldo entornou, como diz o ditado. Agora o trem ficou escuro, né? Como diz o irmão Erivelto, o trem ficou escuro, porque muda-se completamente o entendimento e a visão para com a palavra. Mas quando nós olhamos para o que nós temos vistos, esta mensagem que nós lemos, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, o profeta pregou no intervalo entre as eras e os 7 selos. Ele pregou entre essa brecha entre os 7 selos, foi até a primeira mensagem antes de entrar aos selos. Eu não sei se vocês perceberam, mas ontem mesmo na leitura da própria palavra, nós percebemos, eu particularmente percebi, o profeta estava agitado pelo que ele já havia visto. Porque lembre-se, quando ele pregou esta mensagem, foi na semana, dias antecessor dele ir pregar o primeiro selo. Ele já tinha tido um encontro com os anjos, ele já tinha visto o quadro. Ele tinha visto o quadro. Embora quando nós lemos o livro dos selos, vocês vão lembrar que o profeta diz assim, que cada dia o anjo vinha e mostrava referente àquilo. Vocês lembram que nós lemos isso? Mas aqui ele já havia começado a ver o quadro, o plano da redenção, né? Quando ele se levantou e deixou o trono da graça e da misericórdia, para quê? E aí alguém, quando escutou essa declaração minha ontem, mas eu quero dizer aos irmãos, já há anos eu tenho ouvido isso. Já há anos. Primeira vez que eu ouvi um companheiro falar sobre isso. E eu confesso que eu não tinha ido para aquele assunto, buscado, cavado sobre aquele assunto. Mas não foi por relaxo meu, não. Eu entendo que cada coisa ela vem no seu devido tempo. O que nós precisamos entender agora. Então o momento que é para nós entendermos agora foi o momento que Deus aclariou para nós isso. Quizás se tomássemos isto lá atrás, o fulano estava pregando que a misericórdia acabou. Aí você diz, olha, desviou, porque nós estamos aqui ainda, véio. Desviou da mensagem. Porque você não tinha o conhecimento e o entendimento para ver isto na sua claridade da palavra. Quando nós fizemos aquele estudo dos selos, vocês perceberam que após o estudo dos selos, as mensagens 65, a coisa começou a se abrir mais. E isto eu entendo para mim que é o momento certo, seria esse, de falarmos desses assuntos que estamos falando. Se Jesus Cristo saiu do trono da misericórdia, para onde ele foi? Se ele saiu do trono da misericórdia, ele voltou para o trono da misericórdia para continuar redimindo quem? Se ele levantou do trono da misericórdia e reclamou, tomou posse, ele não tem mais que redimir, ele já redimiu.
Amém? Se ele levantou do trono, ele não derrama mais a graça. E se não derrama mais a graça, então nós estamos perdidos. São perguntas que vêm na nossa mente. E o inimigo usa muito isso para fazer com que você titubeie na revelação. É igual quando você fala da vinda do Senhor. Jesus já veio, mas eu não vi ele. E até muitos crentes da própria mensagem, pastores em cima de povo, dizem: há um povo que está falando que Jesus já veio aí, mas cadê ele? Por que estamos aqui ainda? Eu falo, penso, irmãos, eu penso 2, 3 vezes no que eu vou falar, mas é forte. Vocês lembram daquele homem que diz assim: eu não creio em cura divina. Depois ele chegou ao profeta: faça aqui, cura ele aqui para você ver se eu não, que eu vou crer. O profeta diz: aquele espírito nunca vai crer. O profeta diz: você poderia fazer quanto que fosse que fizesse. Ele não viu os que estava acontecendo ali, ele ia ver quando o profeta fizesse na frente dele. O profeta usou o termo e diz assim: é o mesmo espírito. Durante o tempo todo é o mesmo espírito, usando vasos diferentes. Usando vasos diferentes. Porque esse homem não estava apenas descrendo, mas ele estava duvidando. Uma coisa é você não crer, diz assim: não, eu não entendi, mas se está escrito na palavra, eu não duvido. É o melhor posicionamento de um cristão hoje, é isso. Porque ele não nos chamou para entender, ele nos chamou para crer. Se está escrito, eu creio. Se o profeta vem e diz: ele saiu do trono de intercessão para vir aqui abrir o livro, desatar os selos, estamos com selos abertos, o livro foi aberto, os selos foram revelados. E por que você acha que ele continua lá no trono da graça, da misericórdia, sentado lá no trono fazendo intercessão? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos e entendermos. Vai falar isso para um denominacional? Vocês estão ficando loucos. Mas ontem nós falamos sobre o plano de redenção. O plano de redenção. Você só vai conhecer esse plano de redenção a partir do momento que você obter a revelação dos 7 selos. Sem a revelação dos 7 selos, você nunca conhecerá o plano completo da redenção. Você conhecerá superficialmente. E Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Amém. E Ele está lá no trono fazendo intercessão por nós. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender essas coisas. Vamos ficar de pé? Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 5. Eu gostaria de ler todo o capítulo. São 21 versículos. É escola dominical mesmo, vamos dedicar o tempo a isto, né? Romanos capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos entrada pela fé, não são obras. Fé. O que é fé? É a esperança das coisas que se espera, a prova das coisas que não sente, não cheira, não vê. Amém? Isso é fé. Revelação. Então, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando eu falei ontem sobre tribulação,
os Estados Unidos têm passado uma tribulação, quando dizem, o pastor está falando que a grande tribulação está aí. Não, o próprio Paulo já está dizendo aqui que estava passando por tribulações, que nós ali, naquele tempo, os crentes ali do Paulo, de Corinto, estavam passando por tribulações. Mas haverá uma grande tribulação. Amém? Tribulações são dificuldades, problemas, caos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Os problemas produzem paciência. Quando você pede paciência para Deus, o que Ele vai te mandar? Você já pediu paciência para Deus, irmão Otto? O senhor já pediu paciência para Deus? Amém, graças a Deus. Não peça não, porque se você pedir paciência para Deus, Ele vai nos enviar problemas. Por quê? É através dos problemas que a paciência se manifesta. É igual falar assim, Senhor, me dá força. O que Ele vai te enviar? Mais carga. Porque a força está em nós. Precisamos exercer esta força. Então, quando você vê aquele problema que você levantou, você diz, olha, eu achava que eu não podia suportar um problema daquele, e hoje eu tenho levantado, olha aqui. Porque Deus enviou aquele maior problema para mostrar que você tem força. Então, vê. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança. A experiência, perdão. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Tudo algo que vai progressivamente, progredindo. A tribulação vai produzir paciência, a paciência vai produzir experiência. Dizendo, irmão, pode crer, irmão, eu passei por isso, eu já venci. Por que você é tão feliz assim? Porque não tem nada que me abala. Porque eu tenho experiência que Deus, Ele me guarda, Deus me livra, Deus nos dá força. Se comporta como filho do rei. Aí, bem lembrado, irmão Vilmar. O que tem que você dar uma comida diferente para aquele escravo? Não. Ele dorme num lugar melhor? Não. Por que ele se importa assim? O fazendeiro diz, eu pensei nisso muito tempo, mas um certo dia me contaram. Sabe, lá na terra natal dele, ele era filho do rei. Então, mesmo estando aqui como escravo, ele se porta como filho dele. Ei, irmão, isso é grande demais. Esse profeta contou essa historinha por contar. Não. E a paciência, a esperança, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado não é imputado não havendo lei. O profeta disse, se não tiver uma punição para você que atravessa um sinal vermelho, você vai atravessar todo o tempo. Mas por que você não vai atravessar um sinal vermelho? Porque ele tem uma punição. Se você atravessar, você vai ser multado. Correto? Então, olha só. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom, como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se o pecado entrou por Adão, por um só também, a graça reinou e entrou. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justificados. Muitos serão justos, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos concede estarmos aqui na tua presença, neste momento solene, uma escola dominical, para aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Sabemos que a tua palavra é o pão da vida, aquele pão que é repartido por cada um de nós. É a tua própria palavra. Quando o próprio Cristo, Jesus, esteve aqui andando, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele pão que ele estava falando é a própria palavra, e ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois que ele cumpriu a sua obra redentora, ele se tornou sendo, continuou sendo o verbo, palavra, o pão vivo que desce do céu para cada um de nós. E quando ouvimos a tua palavra, comemos deste alimento que não pode apodrecer. Um pão material, ele pode mofar, mas este pão espiritual, ele não mofa. Esse pão espiritual, ele nos eleva a um nível mais alto, da revelação, do entendimento da sua santa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. A mensagem Tempo da Colheita, o profeta vem nessa mensagem e ele diz assim: é tão difícil para uma mente carnal entender um ser, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. É tão difícil para uma mente carnal entender isso. Eu sou o pão da vida. Desde 51 em diante ele fala sobre isso. Ele diz: para uma mente carnal é difícil entender isso. Mas o profeta diz: mas eu posso provar ele ser o pão e a palavra. Vocês peguem a mensagem, Tempo da Colheita, leiam. Nós lemos aqui, está aí no canal Tabernáculo do Senhor Eric Kebs, Tempo da Colheita, coloca lá que você vai aparecer na playlist. E nos fala muito sobre isso, sobre ele ser o próprio pão vivo que desceu do céu. Enquanto no tempo dele ele estava ali sacrificando os animais, o animal perfeito estava ali diante deles. Quando as pessoas souberam que os apóstolos estavam comendo o corpo de Cristo, porque ele disse: aquele que não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Eles achavam que os apóstolos haviam ido lá no material, roubado o corpo de Jesus, partido os pedacinhos do corpo
e estavam comendo escondido, como canibais. Eles não estavam entendendo que o que Jesus estava falando se tratava da própria palavra. Porque ele era a palavra. Ele era o próprio verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando nós olhamos, irmãos, para o quadro completo do livro selado com 7 selos, o plano de redenção todo ali por ser colocado em prática, tinha que ser manifestado, mas aquilo já havia acontecido lá na mente de Deus. Porque nós não fomos redimidos quando Jesus morreu na cruz. Nós falamos isto, né? Que nós fomos redimidos quando ele derramou o seu sangue ali na cruz. Mas ele disse que o sacrifício foi feito desde antes da fundação do mundo. Foi elaborado na mente de Deus e precisou passar por este plano. Como o pecado entrou neste plano terreno, o plano da redenção teve que entrar nesse terreno, no material, para redimir esses corpos aqui. Quando nós olhamos para o livro da redenção para entender a misericórdia e a graça, onde que está? Como está desenvolvendo a graça e a misericórdia hoje? São perguntas que nós precisamos fazer para poder entender. Nós lemos ontem, se ele levantou do trono, onde que está a graça? O pastor falou que Jesus levantou do trono, então eu estou orando para Jesus lá no trono do Pai, mas ele não está lá, e agora? Agora eu quero ver onde o pastor vai se sair, porque ele falou uma coisa e eu preciso saber na palavra se isto é verdade ou não. Amém? Jesus está lá no trono ainda. Eu não creio que Jesus saiu do trono. O pastor falou que ele saiu, mas ele leu a mensagem lá, mas não, ele está lá ainda, ele está lá perdoando meus pecados agora, que eu tenho cometido. Ele está lá agora, porque se eu sair daqui agora, eu ir para um bar e vou beber, vou pecar, e aí eu vou orar a Deus, eu vou pedir: Senhor, perdoe meus pecados. E ele vai lá, está lá no trono da misericórdia para perdoar os meus pecados. Mas o pastor falou que ele não está mais lá, e é agora? O pastor está no seu desvario. Mas nós lemos aqui na mensagem ontem, a brecha das 7 eras da igreja, antes dos selos. Eu quero que vocês gravem isso, porque o profeta estava falando algo que estava por acontecer. Por isso que no final da mensagem, ele vai dizer ainda: mas Jesus ainda está no trono da misericórdia. Está aqui no final da mensagem. Mas ele ainda, agora está no trono da misericórdia. Está aqui no final da mensagem. Por quê? Os selos ainda estavam ali, por ser aberto. Lembre-se, então, precisamos entender isso, senão nós vamos ficar confusos. Não havia ninguém no céu, nem abaixo da terra, que pudesse abrir os selos. O livro selado com 7 selos, amém? Apocalipse 5, nós lemos. Ninguém havia digno. Mas um dos anciãos disse: não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e é digno de desatar os selos, de abrir o livro. Quando João olhou, um ancião falou que era um leão. Quando João olhou, era um cordeiro. Vocês lembram do estudo dos selos, onde o profeta diz que ele estava como sangue fresco ali, o sangue jorrando? É como um cordeiro que ele tinha acabado de... Ele estava todo sanguentado, né? Como se ele tivesse sido acabado de morrer aqui, estava aqui agora desatando os selos.
tinha acabado de morrer, mas estava aqui. Porque no prazo de tempo da visão de João, João foi transportado para aqui. E para o tempo do sacrifício não tem 2000 anos, ou 1900 anos. Se você cortar um sangue, derramar um sangue aqui, de 1 hora secou. Então ele perdeu o efetivo. Mas o sangue de Cristo não, ele continua vertendo. Continuou vertendo esses 2000 anos. Até que ele pudesse vir no plano matéria nosso, abrir os selos para nós. Então a graça e a misericórdia de Deus estava lá. Então por isso que João, o profeta, usou esse termo no primeiro selo, quando ele falou isso. Que quando João olhou, parecia como ele tinha acabado de sair, como se ele tivesse saído da cruz e vindo ali. Por que ele venceu? Porque ele venceu a morte lá na cruz. E já veio ali. Antes dele passar pela cruz, ele não podia desatar os selos. Por quê? Tinha que ser digno. Tinha que ter passado pelo nascimento virginal. Tinha que ter vindo como o ser humano veio. Parente redentor. Lembra ontem nós falamos sobre isso? Ele teve que se tornar um parente para que pudesse nos resgatar. Então, após ele se tornou parente, cumpriu o seu ministério, nos resgatou, então ele automaticamente, quando ele pagou o preço aqui, ele já foi desatar os selos. E João foi transportado aqui, ao dia do Senhor, e fui arrebatado no dia do Senhor. Estão me entendendo? Então ele foi arrebatado, João foi transportado para cá. Então ele diz, olha, ele saiu do trono de intercessão. Se ele saiu do trono de intercessão, para onde ele foi? Cristo saiu do trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Vocês já leram isso na mensagem? Seja sincero. Nós já lemos isso aqui. Mas passou-nos por alto. Estava falando agora há pouco para o irmão Vilmar, antes de vir aqui para o púlpito. Sabe onde está escrito isso? No primeiro selo. Vocês vão começar a fazer sentido agora? Olha aqui no primeiro selo. 160. O parágrafo. Deixou o trono do Pai para ocupar o seu próprio trono. Ele agora veio da sua obra intercessora para requerer o seu próprio trono. Quem é o seu próprio trono? Quando fala-se de trono, estamos falando de uma cadeira, de um trono sentado. Então, Jesus saiu do trono do Pai e se assentou do lado, no trono. Seu próprio trono. Não, agora eu sou o filho. Eu tenho o meu trono próprio. Na mente finita nossa, pensamos ser 2 tronos, 2 cadeiras. Mas o profeta vem aqui e diz que ele saiu do trono do Pai, deixou o trono do Pai. Está escrito isso, irmão? 160, irmão, jura-se. Para ocupar o seu próprio trono. Ele veio da sua obra intercessora, da onde ele estava fazendo intercessão lá no trono do Pai, para requerer o seu próprio trono, seus súditos redimidos. Então quem é o trono de Jesus Cristo hoje? Só quem é o trono de Jesus Cristo levanta a mão. Vocês estão conseguindo compreender? Por isso que quando nós lemos no livro As 7 Eras da Igreja, diz assim: a palavra está na noiva, assim como ela esteve em Maria. É sua possessão. Ele redimiu esse trono para que ele pudesse se assentar e entrar nele, irmãos.
Ele não entra num trono de pecado, ele redimiu. Ele não vai. Aí eu usei o termo aqui: eu vou ali num bar, eu vou beber, eu vou me prostituir, e aí eu vou orar a Deus para Deus me perdoar do pecado que eu fiz. Não, ele já o fez. Ele não vai fazer, ele já o fez. Mas e se eu fizer o pecado, cometer o pecado? Você apenas está demonstrando que você nunca esteve na redenção. Então eu tenho meu livre-arbítrio, eu vou fazer o que você está mostrando com suas atitudes, com as suas, com os seus, como é que diz, com os seus erros, que você nunca foi um trono do Pai. Você nunca foi redimido. Aquele que é nascido de Deus não peca. Vocês estão entendendo? O plano de redenção todo escondido dentro dos selos. O levantar, morrer na cruz, sair da cruz, ir, tomar posse do seu trono, abrir o livro, os 7 selos, e ali mostrar todo o plano dele. Ei, irmão, você vai falar isso para qualquer pessoa, tem crente da mensagem que não vai entender isso, vai dizer que você é louco, você endoidou, você virou um ismo. Mas está preocupado? Não. Agora uma coisa eu quero dizer aqui, irmãos. Eu sou responsável pelo que sai daqui desta plataforma. Já errei muitas vezes. E posso errar. Não sou perfeito. Mas eu sou responsável pelo que sai daqui. Não sou responsável pelo que sai das outras plataformas. Sou responsável pelo que sai daqui. Por isso que eu sou muito criterioso de colocar pregação de pastores. Sou muito criterioso de instigar a vocês a ouvir certos homens. Sou muito criterioso. Tomem cuidado. Quando o profeta diz: fique do lado do seu pastor, fique ali, falando ministério, não homem, ministério. Onde Deus colocou você, permaneça ali. Não entende? Fique quietinho, espera, Deus vai mostrar para você. Ele vai encaixar toda a coisa no seu devido lugar. Não precisa aquela histeria, não precisa, porque agora não, fique só quieto. O profeta diz: se você for humilde o suficiente, Deus vai mostrar para você. Se você for tão somente humilde o suficiente, Deus vai mostrar. Depois você vai ver: oh meu Deus. Então não se ponha a falar, não se levante. Não, fica e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a compreender, me ajuda a cavar, para que eu possa compreender isso. Você quer saber se isso está te agradando ou não? Olha como está o seu coração recebendo a palavra. Porque o profeta diz que tem que ser um fundo clamando. Se é um fundo clamando, é outro fundo para responder. Eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz de poder entrar nesses assuntos com vocês. E eu estou vendo uma maturidade da igreja para poder entrar nesses assuntos, para não podermos avançar. Vamos esquecer, vamos ficar olhando para lado, para A e B e C. Não. Eu não sou dirigido por homem. Eu não vejo lá o homem falar aquilo, então agora eu vou virar. Agora eu vejo outro falar outra coisa, agora eu vou virar. Não, eu posso escutar o que eu escutei. Eu posso escutar o que for, mas eu vou primeiro olhar na palavra se aquilo tem fundamento ou não. Então veja, deixou o trono do Pai para ocupar o seu próprio trono. Ele agora veio da sua obra intercessora para requerer o seu próprio trono, seus súditos redimidos. É para fazer isso que ele veio do trono. Foi então que o ser com a aparência de leão disse a João: vem ver. Observe, vocês estão entendendo? Primeiro selo, ele falou isso, nós lemos isso aqui. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Olha aqui, 27 de novembro de 1965, 134, parágrafo.
Vou anotar, anotem os parágrafos, depois vão lá conferir se aquilo. Eu tenho certeza que quando vocês vão ler lá, vocês vão ver que aquilo vai descer no seu coração. 134. Por ele ser infinito, você crê que ele é infinito? Se não é, ele não pode ser Deus. Então pense, sendo infinito, ele conhecia cada pulga que alguma vez estaria na terra. Quantas vezes aquelas pulgas piscariam? Quem já viu o piscar de uma pulga? Imagina. Mas ele sabia, Deus sabia. Quantas vezes aquelas pulgas piscariam com os olhos? Quanto sebo havia em cada pulga? Cada folha de grama onde ela pousaria? Isso é infinito. Nós somos finitos. Quer dizer, finitos, temos um tempo limitado. Nós somos finitos. Nós cambaleamos nas trevas. Deus nos comparou a ovelhas e temos de ter um líder. E esse líder não é o homem, esse líder é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo entre nós. Um pouco e o mundo não me verás mais. Seu ser físico foi levado ao trono de Deus. Seu ser físico foi levado ao trono de Deus, onde o Espírito estava no trono. Agora, Cristo está no trono. Jesus. Um pouco e o mundo não me verás mais, ainda assim vós me vereis, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até mesmo em vós o trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração. E ele está sentado no trono de Deus, mas no milênio ele se assenta no seu próprio trono. O que? Ele jurou que levantaria este homem, seu filho, o filho de Davi, para se assentar no seu trono. Que Deus possa nos ajudar a entender isto. Que Ele possa nos ajudar a entender isso. O trono da misericórdia encerrou, acabou, ele não está mais no trono da misericórdia, então onde é que ele está? Por isso que, sem o entendimento, as pessoas, mas onde? Ele saiu do trono. Que o Senhor nos ajude. Não entendeu? Leia a mensagem. Volte a fita. Se há um lugar que pode nos revelar a verdade, está na palavra. Não é no argumento humano. Não é o que o homem pensa, o que ele acha, não. É a palavra. Nós precisamos abandonar os nossos raciocínios humanos. Nós precisamos morrer, matar esse intelecto e deixar o próprio Deus entronizado aí revelar para nós. Ele deixou o trono do Pai, deixou o trono de intercessão para tomar o seu próprio trono. Foi a semana passada em que eu assisti um pastor da mensagem em cima do púlpito dizendo, olha a afirmação que ele disse: aquele grupinho que disse que Jesus saiu do trono de intercessão, então onde é que ele está? Ele está no seu coração. Isso ele está lá desde as eras passadas. Não. Porque nas eras passadas ele não tinha aberto os selos. Vocês lembram que o profeta diz: o segredo da totalidade ficou para ser revelado no tempo final? E não revelou todo. Então eles não conseguem entender isto. Por isso que tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Grandes homens. Virando em direção ao norte, o profeta disse que eram aqueles velhos homens
de reputações. Não foi escolhido qualquer um. Daqueles 12 espias que foram para espiar a terra, 10 voltaram para trás das suas concepções denominacionais. O profeta diz na mensagem virando em direção ao norte. Mas havia 2 de 10, apenas 2. Dos 12, apenas 2 permaneceram de trás da palavra. Enquanto os 10 diziam, não é possível, isso não é dessa forma, a vinda do Senhor não é desse jeito, não, a plano de redenção não é assim. Vai aparecer 2 em algum lugar dizendo, é assim sim, Deus disse é assim, está escrito na palavra, eu fico com o que a palavra está dizendo. Foi assim que Josué e Caleb se manteve. Ele diz assim, Deus deu a terra para nós, não importa quem está lá, quantos gigantes tenhamos que enfrentar, Deus nos deu, a promessa é nossa. Se Ele fez a promessa, Ele é certo para cumprir. Onde está a expiação? Onde está a misericórdia, uma vez que o Cordeiro deixou o trono de intercessão? Festa das trombetas, 275. E a mensagem do 7º anjo sobre a mesma trombeta. Tudo exatamente o mesmo selo. É para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal. Chamar para fora da tradição pentecostal. Onde eu penso que os pentecostais falharam. O profeta estava dizendo quem? Onde eu penso que os crentes laodicenses falharam, porque a era pentecostal está dentro da era de Laodiceia. É a mesma era. Há alguma dúvida quanto a isso? Eu creio que não há nenhuma dúvida. Para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. Cristo personificado numa persona, na pessoa, em carne. Cristo personificado. Eu ouvi essa semana uma declaração, eu disse isso de um grande mestre, conhecido como um grande mestre da mensagem no Brasil. Ele diz que Cristo veio em 63, mas ele vai vir uma vinda para o arrebatamento, porque ali vai ser o Cristo físico. Eu disse, não estou ouvindo isso. Agora eu estou, como é que diz, eu até brinquei, falei assim, a gente não pode falar nada, porque se nós falar, não leva um cascudo. Que quem é nós para contestar? Um grande erudito, porque dentro da mensagem tem grandes eruditos. Eruditos que é conhecedor, porque tem muitos anos, mas gente, olha aqui, eu estou lendo a mensagem, não é a minha concepção, é o que a mensagem está dizendo. Como que eu posso esperar um Cristo físico, sendo que o modo dele fisicamente personificado já tem se dado aqui? Eu estou deslocando a palavra. Olha aqui, vou ler novamente. Festa das trombetas, 275. E a mensagem do 7º anjo, sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação. Porque se ele saiu do trono da misericórdia, onde que está a expiação então? Então precisamos entender onde que está a genuína expiação agora. Amém? Então veja, chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra. Cristo personificado em sua palavra aqui,
que se fez carne entre nós. A ciência provou isto por fotografias. A igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. Tua mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Está declarado isso. Está tão aberto diante de nós, não tem como. Personificado em Cristo, personificado em sua palavra, feito carne, sim, em pessoa. Então, irmão Walter, o senhor pode ver Cristo hoje? A palavra. Amém. Porque não é a mensagem de um homem, não é o William Branham. Ele não tem nada a ver, diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas sou alguém, uma voz, que quando ele chega pode usar, porque a promessa seria a manifestação do Filho do Homem. Eu sou apenas uma voz em que ele pode chegar e usar para falar. Vocês não estão se alimentando de o filho de um homem. William Branham era filho de um homem. William Branham nunca foi Cristo. William Branham não era Jesus. Amém? Ele diz, vocês não estão alimentando o filho de um homem, mas vocês estão se alimentando do Filho do Homem. A diferença, filho de um para o Filho do Homem. Alimento espiritual ao seu devido tempo. Como que se deve olhar então para isso? Como se deve olhar para a palavra? Vejam só, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. 27 de novembro de 1965, parágrafo 136. Nós lemos 134 agorinha, né? 136. Diz assim: quantos já viram aquela pintura de uma vaca em um arbusto, para a qual se tem de olhar e olhar? Vocês já a viram? Ou viram a pintura de Cristo em um arbusto? Ou no céu? Ou nuvens? Veja, este pintor tem sido disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela exatamente de uma certa maneira. Bem, então, quando você a enxerga uma vez, já não consegue ver nada mais a não ser isso. Toda vez que você olha, ali está. Quantos já viram essas pinturas? Bem, certamente que vocês viram. Bem, é assim que Cristo é. Ele próprio. O evangelho, a mensagem é, quando você vê a mensagem da hora uma vez, não há nada mais que você possa ver a não ser isto. Isso é tudo. Tudo mais terminou. O demais é apenas um enchimento. Veja, quando você vê a mensagem uma vez, você não precisa ver ela mais duas vezes. Se realmente você a ver, o quadro vai estar aí completo. Você pode não entender, você pode não saber encaixar um A com um B, mas se você enxergar ela uma vez, você vai ver que nada no mundo, nem Satanás, nem legiões de demônios vai conseguir tirar isso do seu coração. Não importa, uma vez que aquilo estiver ali dentro, nada vai. Importa o que aconteça na sua vida, você pode deixar de ir na igreja, você vai rodar para um lado, vai rodar para outro, não importa. Não importa. Porque a palavra diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode, por suas escolhas, você cair, você vai lá, você se apostatar. Sansão se apostatou, mesmo sendo homem de Deus. Ele se apostatou, mesmo recebendo de Deus algo tão sobrenatural, tão especial. Ele se apostatou. Mas até quando ele se apostatou? Ele ficou preso ali, motivo de piadas,
como um prêmio dos filisteus. Olha lá, aquele grande homem que, que nos atormentava agora está preso aí, ó. E Satanás se deliciando, festejando. O profeta vem e diz: mas as tranças de Sansão estavam crescendo. Eita glória! Pode um trigo transformar em joio? Pode um joio se transformar em trigo? Não pode, irmão. A presciência de Deus, Jesus, ele disse isso há quase 2000 anos: ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Entenda isso, meu irmão. Ninguém poderá ser arrebatado das mãos de Jesus. E quem deu você a Ele é maior do que todos. Então não importa. Com a sua escolha, vai lá, quer ir? Vai. Se delicie. Faz tudo o que você quiser fazer. Se você for um filho de Deus, Deus vai trazer você. Nem que seja cego como Sansão, porque Sansão tinha vista boa. Tinha vista boa, tinha poder, tinha força. Ele perdeu aquilo por um tempo. Mas de uma coisa que Sansão perdeu, irmãos, que ele não recobrou de novo. A força recobrou, mas o que ele não recobrou, que ele perdeu? O que os filisteus fizeram com ele? Cortaram, depois que Dalila cortou seu cabelo, cegaram os seus olhos. A Bíblia não disse que ele voltou a enxergar. Então foi uma consequência pelas escolhas. Há uma consequência nas suas escolhas. Mas Deus foi engrandecido mais uma vez, não foi? A história de Sansão demonstra, Deus foi engrandecido mais uma vez. Não importava se foi o último fôlego de Sansão, mas Deus foi engrandecido ali. Quando nós pensamos nisso, irmãos, não tem como não fluir graça e misericórdia nos nossos corações. Não tem como não fluir. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te damos graças por podermos falar de uma maneira tão especial, ouvir de Ti aquilo que Tu tinhas preparado para nós. Sabemos que este assunto é um assunto tão extenso, mas que Tu nos dará graça para podermos obter e subtrair daí todo o conteúdo que temos necessidade para crescermos na fé, crescermos na revelação. E Tu tem dito, ó Pai, que quanto mais nos aproximamos da Tua presença, mais luz temos para enxergar, mais clareza terá em nossos olhos para ver a Tua própria palavra, a Tua própria manifestação, mais clareza para com os mistérios estará diante de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Abra nossas mentes, que o alento do Teu Espírito Santo esteja dentro dos nossos corações sempre, sempre, sempre. Esta é a nossa oração, ó Pai. Cuide de cada um de nós. Que a Tua graça possa continuar fluindo dentro deste trono da graça que é os Teus filhos. Nesta terra hoje, ó Pai. Esta terra não foi destruída ainda por causa dos Teus filhos, porque não tem como Tu destruir esta terra estando Tu aí dentro. Por isso que quando nós sairmos daqui, ó Pai, então aí o juízo entrará na sua totalidade. Obrigado, Senhor Jesus, por nos conceber esse entendimento. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos. Amém, amém. Conceda-nos um dia meditando na Sua palavra e no entardecer possamos nos reunirmos novamente para continuar estudando a Tua palavra, aprendendo de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Te damos graças por tudo e Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
estiveram conectados conosco. Nosso irmão Jailson, da Paraíba. Nosso irmão Malúcio dos Santos, em Loaquenara, de Alto Paraíso. Irmão Genaí Teixeira, de Mancida, Montenegro, aqui em Rondônia. Irmão Romeu Eisman, aqui de Ariquemes. Irmã Edilene Santos, Alto Paraíso. Irmão Letácio, Maceió, Alagoas. Irmã Beatriz Ribeiro, aqui de Ariquemes. Irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul. Que Deus possa nos abençoar. Possamos entender o mistério da redenção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor. E a partir das 7 horas, nosso horário aqui de Rondônia, 8 horas, horário de Brasília, estaremos aqui. Deus abençoe a todos. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus nos deu este poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Aleluia, glória a ti, Jesus. Este é o poder, a revelação de quem é Cristo hoje. Revelação da terceira puxada faz isso. Você, através do amor, expressar isso aos nossos irmãos. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada
com amor e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor e para libertar o cativo com amor. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.